Bom dia a todos. Daremos início à palestra cujo tema é a importância da separação do lixo em 3 frações. A palestrante Yasmin Rojas Fonseca. Ela é engenheira civil e pós-graduanda em sustentabilidade. Avisamos aos participantes que as perguntas poderão ser feitas pelo chat e será respondido ao final da palestra. Passamos a palavra para o presidente do TRE Mato Grosso, desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha. Bom dia a todos que estão aqui prestigiando este evento. E é sempre um prazer estar aqui, não só para ouvir uma palestra, mas o convívio de todos. E eu começo lembrando que até pouco tempo atrás, várias vozes zombavam daqueles que se dispunham a defender ou emitir opinião sobre o meio ambiente. E foi em boa hora que a Organização das Nações Unidas criou um dia exatamente dedicado a essa comemoração, como nós iríamos fazer no dia 5 de junho passado, que é dia dedicado a essa comemoração, né? E por que se faz um dia? Exatamente para chamar a atenção, né? Para que a gente possa divulgar nesse dia o tema sobre o meio ambiente. E isso vem surtindo efeito há longos anos já. Então, aquelas vozes que zombavam, muitas hoje defendem, porque naquela época todos pensavam que qualquer recurso natural ele seria inesgotável. E nós estamos vendo dia a dia que isso não procede. E um dos exemplos mais fáceis é a questão da água. Quanta água nós temos e estamos tendo crise de abastecimento, né? Então, isso é fato. Deixou de ser uma lenda, uma discussão boba para muitos, passou a ser realidade. E hoje aqui nós vamos estar ouvindo, né, discorrendo de forma concreta e com dados, essa palestra sobre que se refere às 3 frações do lixo, né? E depois a Yasmin me corrija se eu estiver errado, né? Os resíduos recicláveis secos, os resíduos recicláveis orgânicos e os rejeitos, né? E que são objeto desta palestra. E a Nações Unidas, para o ano 2022, ela deu um lema, uma só terra. Então, esse é o lema de 2022, onde a pretensão é que a gente viva de uma forma sustentável, em harmonia com a natureza. E aqui a gente tem lido, principalmente, e aqui falando em resíduos, né? Falando em matéria orgânica, um dos pontos que me chamou muita atenção é a quantidade de comida que é desperdiçada, né? Isso não só a questão social em si, mas também a questão afeta ao meio ambiente, né? Pelo dado que eu levantei, tem pelo menos 1/3 dos alimentos de consumo humano, ele é desperdiçado. E, além disso, aqui nós temos milhares de metros cúbicos de água e ocupam bilhões de hectares, né? Além de tudo, é uma forma muito grande de desperdício e de ataque à própria natureza.
E aí a gente brinca, são coisas simples, às vezes, que ajudam lá na frente, né? Como a gente aprender a comer a quantidade exata, aprender a fazer um prato ou algum outro tipo de alimento de uma forma que não desperdice e não prejudique o meio ambiente. Então, certeza que é um momento de reflexão. A cada ano que passa, o meio ambiente está sendo muito mais discutido, né? E é uma responsabilidade de todos nós esta questão. E aqui nós estamos falando especificamente do lixo em 3 frações, mas nós não podemos esquecer do meio ambiente, já que nós estamos falando, inclusive, do dia 5 de junho, o meio ambiente como um todo, né? E eu, como brasileiro, às vezes eu sinto muito que o mundo cobre só o Brasil, a sua Amazônia, principalmente, e esqueçam os seus países. Esqueçam que a maioria dos países não tem mais floresta, não tem mais de onde tirar o seu sustento e depende do Brasil. E nós somos atacados diariamente sobre a preservação, principalmente da Amazônia. E nós que estamos aqui bem pertinho, nós sabemos, por mais desmatamento que tenha, e tem, evidente, né? Nós ainda temos uma floresta praticamente intacta, né? Nós temos lugares que nem o índio chegou lá ainda, não só o homem branco na procura de minério, ou seja lá o que for, ninguém chegou lá ainda intacto. E isso é um prazer para nós brasileiros dizermos isso. Mas, infelizmente, a questão ela volta-se para a política, né? Política interior e exterior também, que nos prejudica nesse ponto. Mas vamos lá, que o que nós queremos mesmo o que interessa é ouvir a nossa palestrante Yasmin Fonseca. Muito obrigado pela presença, Yasmin. Com a palavra, a Yasmin já na sequência. Bom dia, pessoal, tudo bem? Deixa eu só colocar aqui já a apresentação. Um minutinho. Vocês conseguem ver em tela cheia? Estou vendo. Enquanto nossa palestrante faz o compartilhamento, peço depois aos colegas abrirem, né, a câmera para o registro por parte das contas. Então tá. Bom dia, pessoal. Eu sou Yasmin, eu sou engenheira civil, sou pós-graduanda em sustentabilidade e eu sou fundadora da Origem Compostagem, uma empresa de coleta e gestão de resíduos orgânicos aqui em Cuiabá, Mato Grosso. Quero agradecer o convite do TRE, da Grace, principalmente por organizar esse bate-papo nesse mês do meio ambiente. Como o presidente falou, é um mês para a gente preservar, conscientizar, principalmente falar sobre regeneração. Porque até sexta-feira eles estavam em dúvida. Acho que alguém está com o microfone ligado. Tem microfone aberto aí. Aí. E queria falar com vocês um pouquinho sobre o diferencial da nossa empresa dentro do mercado. Hoje nós somos um negócio regenerativo. Como que funciona isso, né? Dentro do mercado tradicional, hoje existem as empresas tradicionais que só visam lucro, independente de estar prejudicando o meio ambiente ou prejudicando o meio social. Em contrapartida, existem as ONGs que não visam lucro, mas resolvem, solucionam um problema ambiental ou social. E existem empresas como a nossa, empresas regenerativas, que se encontram no meio desses dois modelos. E a gente visa lucro também, mas soluciona pelo menos um problema ambiental e um problema social. Como que funciona isso? Um dos valores da nossa empresa é trabalhar através do sistema ganha-ganha-ganha,
onde a empresa ganha, a sociedade ganha e o meio ambiente ganha. A empresa ganha quando obtém lucro, no nosso caso é através da coleta e compostagem dos resíduos orgânicos e da comercialização do nosso produto final, que é o adubo composto orgânico. A sociedade ganha quando a gente gera emprego, gera renda e gera impostos. E o meio ambiente ganha quando anualmente a gente deixa de encaminhar toneladas de resíduos orgânicos para o aterro e lixão da nossa cidade. Nós não contribuímos com a poluição do nosso ar, da nossa água e do nosso solo. No nosso pátio de compostagem, a gente faz a gestão dos resíduos orgânicos, mas hoje nós vamos falar sobre a gestão de resíduos na prática, a separação em 3 frações, principalmente como fazer isso de uma forma organizada, dentro de casa, impactar também nossa família, né? Nosso marido, esposa, filhos, consequentemente impactar nosso trabalho e impactar também de forma positiva o nosso meio ambiente. Bom, a separação em 3 frações nada mais é do que separar esses resíduos entre orgânico, rejeito e reciclável. Muita gente chega até mim e fala, mas Yasmin, como que eu vou fazer? O apartamento é pequeno, tenho filhos, como que eu vou separar 5, 6 lixeiras, uma para o papel, uma para o vidro, uma para o plástico, uma para o orgânico, uma para o rejeito, é muita coisa, né? E a minha intenção aqui é mostrar para vocês como que isso pode ser realizado de forma prática, sem atrapalhar a rotina da família, sem atrapalhar assim, nossa rotina no geral, não ser mais um trabalho, né? Ser uma coisa ali organizada e bem prática. Separando os resíduos dessas 3 formas que eu falei para vocês, orgânico, rejeito e reciclável, você já vai estar aí reaproveitando mais de 80% dos resíduos da sua casa. O orgânico vai para a compostagem, né? O destino adequado dele é a compostagem. O reciclável, que são as embalagens, vão para a reciclagem. E o rejeito, aquilo que não tem reaproveitamento, ele sim deve ser encaminhado para o aterro sanitário. E eu trouxe aqui para vocês uma média nacional da geração de resíduos orgânicos aqui no Brasil, né? Mais de 50% do que a gente gera é orgânico, ou seja, restos alimentares, desperdício ou cascas, folhas, enfim. 32% são as embalagens, papel, plástico, vidro, e apenas 16%, essa parcela mínima, é aquilo que não tem reaproveitamento. A maioria das pessoas manda tudo misturado para o aterro, mas o certo mesmo seria encaminhar somente o rejeito, somente aquilo que não tem reaproveitamento para o aterro sanitário. Mas afinal, né, o que é orgânico, o que é rejeito? Estou começando agora, não sei muito bem como faz, o que significa, né? Orgânico é tudo aquilo que não tem aproveitamento dentro da cozinha, o lixo da cozinha. Cascas de frutas, legumes, restos alimentares, talos, folhas, poda de grama também, orgânico, guardanapo, café, erva mate, papel craft no geral, manteiga, carnes, ossos, gordura. Eu até coloquei ele em marronzinho, carne, ossos e gordura, porque ele precisa de uma compostagem específica, mas isso eu vou conversar com vocês mais lá para frente. Então, mais da metade do nosso lixo é orgânico, do lixo da cozinha. 32% daquela média nacional é reciclável, que são as embalagens. Metais, vidros, papel, papelão, plástico. Quando a gente faz essa separação dos recicláveis, nós devemos nos atentar de mandar essa embalagem minimamente limpa e seca, para que ela exista realmente, tenha a chance de ser reaproveitada, tenha a chance de ser reciclada. E o rejeito é aquilo que não tem reaproveitamento, seja porque ainda não temos uma tecnologia específica ou porque não tem valor de mercado, ou realmente não dá para reaproveitar, por exemplo, absorvente, fralda, papel higiênico, luva e máscara contaminada, isso sim não tem reaproveitamento. E agora que a gente já sabe de fato quais são os resíduos, já sei como separar, já sei que cada coisa deve ir em cada lixeira, para onde que eles vão após essa separação, né? O resíduo orgânico, que são aqueles restos alimentares, eles devem ser encaminhados para compostagem, seja para compostagem doméstica, seja para compostagem em grande escala, seja para reaproveitamento, para fazer alguma atividade didática. E o produto final dessa compostagem nada mais é do que o adubo, um composto de alta qualidade, ou seja, é o ciclo perfeito. Tudo que era alimento volta a ser alimento. Trouxe aqui para vocês o ciclo da matéria orgânica para que vocês possam visualizar. Tudo aquilo que era alimento vai para o nosso prato como refeição,
A maneira incorreta é encaminhar tudo misturado para o lixo. A maneira correta é realizar a separação, na separação dos orgânicos, junto com os restos alimentares, e encaminhar para compostagem, seja para compostagem doméstica ou de grande escala. Essa compostagem vai se transformar em adubo, o adubo vai fertilizar novas plantas, novos alimentos, que vai voltar para a nossa mesa. Ou seja, dentro da compostagem, tudo que era alimento volta a ser alimento. É o ciclo perfeito. E as opções de composteiras, né? Yasmin, eu quero fazer, não sei por onde começar, já separo os recicláveis, muita gente que eu converso já separa os recicláveis, mas não sabe ainda como começar com os orgânicos. Existem algumas formas de você fazer isso. Se você mora em apartamento, a melhor forma é você ter uma composteira doméstica, seja ela de balde, dá para você adquirir, dá para você comprar, né? A vantagem da composteira doméstica é que ela precisa de um pequeno espaço, ela é super prática, porém você tem que lidar com minhocas e ela não aceita uma variedade grande de alimentos, ela é bem limitada. Como as minhocas são seres vivos, ela tem suas preferências. Então, ela não aceita carne e ossos, ela não aceita os alimentos cítricos, como laranja, abacaxi. E a vantagem também dela é que dá para você comprar ou fazer você mesmo, e ela é bem didática para a questão das crianças. Já a composteira de pallet, você já vai precisar de um espaço maior, um quintal, né? Ela é bem didática para as crianças e ela aceita essa variedade de alimentos, ou seja, ela vai aceitar todos os restos alimentares, então vai ter 100% de aproveitamento. O método dela é um método termofílico. Com a quantidade maior de alimentos, ela tem uma elevação na temperatura, ou seja, não vai eliminar todos os patógenos que possa haver ali naqueles restos alimentares. E também pode ter o reaproveitamento da madeira, né? A gente não precisa comprar, pode reaproveitar aí de algum lugar que faça esse descarte. E a leira termofílica, que é onde a maneira que a gente usa no nosso espaço, é uma compostagem em grande escala. Uma leira dessa da foto, ela pode armazenar até 8 toneladas de resíduos orgânicos. É um método termofílico também, ela tem altas temperaturas, a gente faz controle de umidade, o controle da temperatura. Após esse processo da termofilia, a gente faz o peneiramento do composto orgânico e assim a gente produz o adubo de alta qualidade. Ela é grande escala e aceita essa variedade de alimentos. A diferença dela para as outras é que ela requer uma grande quantidade de matéria seca. Como vocês podem perceber, a gente precisa cobrir bem essa leira com matéria seca para não ter mau cheiro, não ter insetos, não ter roedores. Essa é a forma adequada de destinar corretamente os resíduos orgânicos para compostagem. Já os resíduos recicláveis, todas aquelas embalagens que a gente falou, papel, plástico, alumínio, vidro, ele deve ser separado, minimamente limpo e seco, deve ser encaminhado para triagem, seja através do catador, seja através de uma empresa, seja através de pontos de entrega voluntária. E lá nesse espaço eles vão fazer a triagem do que tem valor para a indústria ou não. O que tiver valor vai ser encaminhado como matéria-prima para a indústria e tudo que era embalagem volta a ser embalagem. É um ciclo perfeito também. Muitas vezes, alguns materiais não têm um certo valor no mercado. Por exemplo, aqui em Mato Grosso, a gente não tem reciclagem de isopor. Ele é um material muito leve, a gente não tem nenhuma empresa que faça isso aqui, então ele acaba indo para rejeito. Mas o que eu sempre oriento? A gente não vai saber de todas as embalagens. Será se isso vai ser reciclado? Porque tudo é reciclável, mas nem tudo é reciclado, né? Não tem como a gente saber se tudo vai ser reciclado. Então, eu oriento separar minimamente limpo e seco e encaminhar e deixar para que o pessoal da triagem faça essa separação. Um exemplo bem legal que aconteceu comigo foi no caso do isopor. Eu, sabendo que aqui em Mato Grosso não tem esse reaproveitamento, continuei mandando o isopor limpo para a cooperativa. Lá eles não tinham para onde encaminhar, porém tinha uma pessoa que buscava lá e faz, né, vasos de cimento com isopor. Ou seja, não aconteceu uma reciclagem, mas teve um reaproveitamento. Então a gente deixa para o pessoal da triagem, pessoal da cooperativa, determinar se eles vão conseguir reaproveitar, se vai ter valor, se vai para o aterro. Nossa obrigação é mandar separadinho, mandar certinho e limpinho para ele.
E por que, esqueci de mencionar, por que que a gente deve fazer essa limpeza, né, das embalagens? Aqui na minha casa, por exemplo, eu faço a separação, fica em média aqui uns 30 dias até juntar um grande volume para poder encaminhar, né, para a cooperativa. Se eu deixo uma caixa de leite sem passar uma água 30 dias aqui, quando eu encaminhar para a cooperativa, que ainda vai ter ali mais um processo de 10 dias para chegar de fato à separação, vai para a indústria mais uns 20 dias para chegar de fato à reciclagem, não vai ter mais condições de fazer a reciclagem desse material, já vai estar muito fedido, já vai estar muito podre, e eles vão acabar mandando para o aterro, porque ninguém vai ficar mexendo com, né, com coisa fedida, enfim. Então, a gente só passa uma aguinha, não é para lavar a embalagem, só retirar mesmo aquele resíduo de leite, resíduo de refrigerante, cerveja, deixar secar e encaminhar para o pessoal da cooperativa da reciclagem. E o rejeito, que é aquilo que não tem reaproveitamento, esse sim deve ser encaminhado para o aterro sanitário, que é aquela parcela mínima, né? E como o presidente falou, a gente fica assustado quando a gente começa a fazer a separação e se depara com o tanto de lixo que a gente gera, porque como a gente fica colocando para fora, né, para fora de casa, não existe fora, né, mas a gente coloca, a gente não vê, né, não armazena, não acumula. Então, quando a gente começa a fazer a separação, a gente fica horrorizado com tanto de restos alimentares, com tanto de desperdício, e a gente começa a mudar nosso olhar para esse desperdício, mudar nosso olhar para ali na hora de fazer a comida e também mudar nosso olhar para os nossos alimentos. Muitas vezes o que a gente está desperdiçando é mais arroz, feijão, aí a gente começa a perceber, nossa, não tem cascas, não tem frutas, a gente começa a mudar esse olhar dentro de casa. E no caso das embalagens, a gente começa a olhar o tanto de embalagem que a gente gera. Eu lembro que quando eu comecei a fazer a separação de resíduos recicláveis, eu fiquei horrorizada com o tanto de garrafa de refrigerante que eu juntei. Falei, meu Deus, se eu estou tomando tudo isso, né, vou mudar, vou me atentar na minha alimentação, me atentar para tudo que eu estou ingerindo, me atentar para tudo que eu estou colocando para fora também. E aqui no TRE, né, como vocês têm toda essa pegada da sustentabilidade, pegada ambiental, é muito interessante ter a participação de todos. Muitos estabelecimentos e instituições já realizam a separação dos recicláveis, estão tentando ali emplacar, né, e engajar a separação também do orgânico, né, devido à Copa, a restaurante, a lanchonete, que tem esse certo resíduo, e é muito importante a participação de todos. Se está todo mundo mandando certinho, isso impacta de forma positiva os outros colaboradores, mas se somente um, começa a desleixar, começa a mandar errado, um já vê que o outro está mandando errado, fala, já vou mandar tudo misturado. Por isso é sempre muito importante o engajamento da equipe e os alinhamentos também, alinhamento de expectativa, alinhamento de metas. Hoje a gente tem a certificação do Instituto Lixo Zero, né, que o intuito é 90% dos resíduos das instituições serem reaproveitados. Então, a meta deles é essa. Então, isso engaja muito a equipe, principalmente quando a gente traz os relatórios, né? No caso da nossa empresa, da Origem, a gente encaminha os relatórios de impacto positivo para que isso possa movimentar ali, né? Ter um movimento maior e também abrir os olhos das pessoas, né? Às vezes a pessoa acha que não... não, aqui só tem um pouquinho. Muitas vezes falam para mim, né? Não, mas aqui a gente quer um plano mais reduzido, porque aqui é pouco resíduo. Chega no final do mês, tem lá 200, 300 quilos encaminhados numa instituição pequena, numa instituição de 3, 4, 5 pessoas, somente que almoçam, né? Almoçam, porque geralmente o café da manhã é em casa, a janta também. Então, muda esse olhar para a quantidade, muda esse olhar da alimentação também. E por isso é tão importante ter esse alinhamento de expectativas e o alinhamento também da equipe. E o que eu queria falar para vocês é que no mês do meio ambiente, a gente não tem fora, né? A gente faz parte do meio, a gente faz parte do meio ambiente, a gente só tem um planeta, só tem uma terra, não tem mais para onde jogar fora. O que a gente pode fazer é ser um agente de mudança. Procurar novas alternativas, procurar alternativas sustentáveis. Não dá mais para falar que não é um fato, que não está acontecendo, que o aquecimento, as mudanças climáticas não está mais impactando. Os nossos recursos são limitados, como o próprio presidente disse, e a gente já está sentindo isso na pele. Então, o que a gente pode fazer por isso é melhorar nossas ações para que a gente possa dar umas condições para as próximas gerações. Então, seja um agente de mudança,
Aqui eu vim hoje a convite da Grace, do TRE de Mato Grosso, para orientar vocês nesse sentido de separação de resíduos, que é um impacto muito grande no meio ambiente, a poluição do solo através do chorume, né? Que é todo o líquido que sai dos resíduos misturados, a poluição do nosso ar, a poluição da nossa água, contaminação de roedores, muitas pessoas que trabalham nesse meio como catadores, trabalham numa situação insalubre, então o que a gente puder fazer para melhorar, o que a gente puder fazer para impactar de uma forma positiva, a gente pode fazer. Então, a separação dos resíduos, eu costumo falar que é o primeiro passo. O primeiro passo para fazer uma ação sustentável é a gente começar a olhar dentro da nossa casa. E a única opção que eu vejo para iniciar esse meio sustentável é começar a separação do lixo. Obrigada. Eu estou aberta para dúvidas. Eu não consegui ver, na verdade, que quando eu coloco a apresentação, eu não consigo ver as perguntas. Deixa eu tentar abrir aqui. Yasmin, Oi. deixa eu fazer a primeira pergunta para você. Eu vi lá que você colocou logo no início que a poda de grama, né? Eu pergunto, a poda de árvores também? Sim, também. No caso, a madeira, né, no caso de árvores grandes, o ideal é ela ser triturada, né, para que ela possa acontecer um processo mais rápido. Mas se colocar ela na compostagem também, ela vai demorar um pouquinho mais, do jeito que vier os cortes, ela demora um pouquinho mais, mas vira adubo também. Folhas e poda de grama, a gente considera matéria seca, e ela entra dentro da compostagem para contribuir também. A gente usa muita matéria seca na compostagem. E aqui vamos na propaganda, já você falou da empresa que pega isso, né? Sim, isso. Eu não vi aqui qual é o meio para a gente comunicar com vocês. Qual é o meio? Uhum. Então, eu comentei que existem algumas formas de destinar adequadamente para compostagem, seja forma doméstica, seja em grande escala. No caso da nossa empresa, nós deixamos o recipiente com a residência ou com a instituição. Eles fazem a separação do resíduo na fonte. Esse recipiente tem tampa, vedação, para não dar mau cheiro, não dar insetos. Então, a separação acontece no espaço do cliente e a compostagem acontece no nosso espaço. E aí, no final de cada mês, a gente devolve o adubo, devolve também o relatório de impacto positivo. Se eu tiver, que nem grama ou poda de árvore, para não fazer em casa, mas para retirar e vocês levarem, vocês também fazem isso? Sim, a gente coleta também. Ah, tá. Ok. Deixa eu ver aqui algumas perguntas. Ah, tá. Não consigo ver o nome, mas perguntaram aqui se a Prefeitura de Cuiabá faz coleta seletiva. Já tentaram implantar a coleta seletiva aqui, eles fizeram até divulgação de alguns bairros que eles passavam, mas, assim, ninguém nunca viu, sabe? A gente pergunta para as pessoas, e aí, passa no seu bairro? Ninguém sabe. Então, assim, hoje eu posso falar que não existe coleta seletiva em Cuiabá. Sempre são pontos de entregas voluntárias, tem bastante no shopping popular, nos shoppings centrais mesmo, e a maioria das pessoas levam até esses pontos ou levam até as cooperativas. Como fazer o descarte correto dos vidros, como é feita a triagem em Cuiabá. Recomendo alguns lugares para procurar. Em Cuiabá tem vários pontos de entrega voluntária de vidro nas praças. A maioria das praças tem aquele recipiente para levar os vidros. E a triagem é feita nas cooperativas. Geralmente as cooperativas já têm as cooperativas ou empresas, né, já têm aquela esteira e eles vão ali determinando o que tem de valor para o mercado ou não. Isso vai mais do conhecimento deles, de conhecimento de mercado mesmo. Como devemos fazer o descarte de medicamentos vencidos? Os medicamentos vencidos, toda farmácia tem que ter o recipiente, tá? Aqui em Cuiabá, a Drogazil, todas as Drogazil têm recipiente para você descartar a cartelinha, que é contaminada, e a caixa do remédio, caixa de papel. A Grace perguntou, gostaria de saber como é a história da Yasmin
como é a história da Yasmin com a sustentabilidade começou. Na verdade, eu sou engenheira civil, eu já fazia a separação dos resíduos recicláveis em casa e queria achar um jeito de fazer o descarte correto dos orgânicos. Comecei a pesquisar, vi que existiam as composteiras, fiz minha própria composteira e fazia no apartamento mesmo. E como você vai pesquisando uma coisa, vai pesquisando outra, eu vi que existia esse tipo de serviço nas grandes capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis. Achei muito interessante, eu já estava frustrada com a minha profissão e resolvi procurar o Sebrae daqui de Cuiabá, que é, inclusive, é o prédio mais sustentável da América Latina, é aqui em Cuiabá, no Centro Sebrae de Sustentabilidade. Procurei eles e recebi orientações e resolvi empreender. E aí começamos a atuar em fevereiro de 2020, em março de 2020 estourou a pandemia no Brasil, né? Eu achei que teria sido um tiro no pé, só que as pessoas começaram a ficar mais em casa e ter esse olhar para os resíduos. Então foi o ano assim que a gente teve mais cliente, mais procura, e desde então o nosso maior foco mesmo hoje é residência e empresas de pequeno e médio porte. Então a indicação de um para o outro foi fazendo nossa empresa crescer. Basicamente, né, em resumo, essa é a minha história com a compostagem, com a sustentabilidade. O Carlos, como fazer compostagem de casca de ovo e borra de café? Qual o tempo? Tem mais algum ingrediente que pode colocar? O tempo médio é ali 45 dias a 60 dias. Você pode fazer a mistura do resíduo, né? Pode ser casca de ovo, borra de café, independente do resíduo, casca de fruta, com matéria seca, poda de gramas e folha seca. Eu costumo orientar a fazer primeiro numa pequena escala. Sabe aquela garrafa de 6 litros de água? Se você tiver alguma para reaproveitar, você pode cortar a boca dela e fazer as camadas, matéria seca, matéria úmida, né, que são os resíduos, matéria seca e algum inoculante, que a gente chama, que é terra preta ou composto orgânico. Lá que vai ter os micro-organismos, caso você não queira lidar com minhoca. E os micro-organismos vai fazer esse processo. Tem que ter oxigenação, então você tem que estar revirando ali a cada 3 dias para que esse processo possa acontecer. E como ele é pequeno, você vai conseguir visualizar mesmo o processo de ele se transformando daquele resíduo das cascas, se transformando em algo mais escuro e, consequentemente, no final, numa terra preta mesmo. Se você quiser peneirar, fica perfeito. Ou, se não, você já pode pôr direto no seu vaso. Luiz, tem que apresentar os resultados. Motiva as pessoas dessa inovação, muito utilizada no sudoeste e sul do país. Parabéns. Aqui em Cuiabá a gente está 2 anos e pouquinho atuando, a gente já deixou de encaminhar para o aterro mais de 120 toneladas de resíduo orgânico. Isso só de residência. Hoje uma média aí que a gente coleta é de 10 a 12 quilos por mês de residência. A gente tem mais de 200 clientes, então dá quase aí 5 toneladas mês. Alguma orientação especial em relação ao descarte das cápsulas de café? Aqui em Cuiabá, não sei, né, nas outras cidades, vi que tem o pessoal de outros estados. Aqui em Cuiabá, no Shopping Pantanal, tem um recipiente só para receber só as cápsulas de café. Se eu não me engano, é a Três Corações que faz a logística reversa. E o Carlos mandou aqui perguntando qual é o número da empresa, eu vou mandar no chat. Alguém tem mais alguma dúvida? O que vocês acharam? Estou disponível. Eu, pelo menos, vi que eu estou no caminho certo, pelo menos. Está separando, doutor Carlos? Eu não tenho a tecnologia toda de vocês, mas eu tenho 4 caixas aqui, como se fossem aquelas caixas de plástico para guardar coisa e tal. Sim. E eu tenho colocado lá, principalmente, eu ouvi falar aí, pensei que era só eu, né? Mas é a borra de café, a casca de ovo, né? E esses dias atrás eu comprei uma quantidade, é por quilo, né? Eu nem sabia que era por quilo, de minhoca que vem lá de Alto Paraguai. E eu comprei também a minhoca e coloquei lá nesses 4, né? E está dando certo, está Ah, que bom. indo bem lá.
O bom das minhocas é que o processo delas é bem mais rápido. Para a residência é o ideal, né? Porque todo dia a gente está abastecendo com resíduo, a gente tem que, né, começar a liberar as caixas. Eu estou no caminho certo. Parabéns. Espero ter ajudado vocês aí com as dúvidas para o início desse hábito sustentável, né? Como eu disse, é o início de um hábito, começa residencial para a gente poder impactar fora de casa. Yasmin, se você puder compartilhar, né, as suas redes sociais, né, alguns colegas pedindo. Ah, posso mandar no chat? Esqueci de pôr na apresentação. Mas o Instagram é @origemcompostagem, todas as redes, @origemcompostagem, e meu telefone eu mandei no chat também. Quem quiser tirar alguma dúvida de como funciona, ou se alguém está com composteira em casa, está com algum problema, só me mandar que eu posso orientar vocês nesse sentido. Então é isso. Obrigado a todos. Obrigado Obrigada. também pelos esclarecimentos. Agora é cada um de nós fazer, né, a sua parte, né, porque não são só os governos que têm, né, responsabilidade no nosso dia a dia e também, né, como a senhora colocou, preparar as crianças, né, que é a próxima geração aí, né, que precisa realmente estar engajada. Né? Isso, a responsabilidade é coletiva, né? Exato. Obrigado, Yasmin. Da minha parte, obrigado. Grata a todos. E por que isso aqui não sai? Deu tempo de tirar a foto? Acho que a equipe das Com, né, que estava pedindo. O evento está gravado, Mauro. Acho que dá para tirar.